Vamos falar sobre o papel crítico do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar a vítimas de trauma crânioencefálico, um tema que tem ganhado muita relevância por conta do aumento dos índices de TCE e das graves sequelas que podem ocorrer, certo? Exatamente, e o estudo que temos em mãos, ele aborda justamente como os enfermeiros intervêm na cena, desde a análise inicial até a condução para hospitais especializados, não é? Sim, exatamente. O trabalho se baseia numa revisão da literatura feita entre 2009 e 2016, buscando dados em bancos como Cielo e Lilacs. Ele destaca que os TCEs são uma das principais causas de morte e de sequelas, tanto temporárias quanto permanentes. Interessante, porque isso evidencia como o atendimento rápido e eficaz pode literalmente salvar vidas e minimizar danos. Certo, o enfermeiro no atendimento pré-hospitalar tem uma série de responsabilidades. Ele precisa agir de forma sistematizada e seguir protocolos rigorosos, como o esquema ABCDE, que são indispensáveis para garantir que todas as etapas sejam cumpridas corretamente. E esses protocolos baseados nos Pre-Hospital Trauma Life Support, PHTLS, e no Basic Support Life, BLS, são fundamentais, não é? Eles garantem uma avaliação rápida da vítima, desde as vias aéreas até a exposição para exame detalhado. Exatamente. Os protocolos ajudam a manter a ordem num cenário que, muitas vezes, é caótico. Por exemplo, o A do ABCDE significa verificar a abertura das vias aéreas e, além disso, garantir a imobilização da coluna cervical. É como colocar uma base sólida para todo o atendimento. Claro, e isso é crucial, principalmente porque, como o estudo ressalta, em mais de 90% dos casos, a equipe de enfermagem é quem lidera essa assistência, principalmente nos cenários de urgência. Sim, realmente. E vale ressaltar que esse trabalho também mostra a importância dos aspectos legais e normativos. A Portaria do Ministério da Saúde 2048-GM e a Resolução 375-2011 do COFEN definem que a assistência só pode ser prestada sob supervisão do enfermeiro, garantindo segurança e qualidade. Isso me chama de atenção. É quase como uma validação do papel do enfermeiro, que antes era menos valorizado nesse contexto, e agora tem responsabilidade técnica e administrativa, inclusive com a atualização de protocolos e a educação permanente da equipe. Exato, o enfermeiro não só executa essa assistência, mas também atua na supervisão e capacitação dos técnicos de enfermagem, socorristas e auxiliares, garantindo que todo o processo esteja bem alinhado com as diretrizes nacionais e internacionais. Interessante notar que esse estudo destaca, por exemplo, a necessidade de avaliar a cena antes de iniciar o atendimento. Algo que parece simples, mas é tão crucial para a segurança de todos, desde a equipe até a vítima. Sim, quase como fazer uma leitura do ambiente, verificando se há riscos iminentes. Caso não se identifique segurança suficiente, o atendimento pode até ser adiado até que medidas de suporte sejam acionadas. Isso demonstra um alto nível de responsabilidade do enfermeiro. Com certeza. E na avaliação também se utiliza a escala de coma de Glasgow, que é essencial para identificar o nível de consciência da vítima e, assim, estabelecer a gravidade do caso, não é mesmo? Isso mesmo. A Glasgow ajuda a definir os próximos passos do atendimento com um prognóstico mais acertado. E observe que, o estudo ressalta ainda a importância da avaliação secundária, um exame físico completo que vai da cabeça aos pés, utilizando métodos como inspeção, palpação, ausculta e percussão. Só que, eu me pergunto se esse processo nem sempre é seguido com a mesma rigorosidade em todos os contextos. Nem sempre a equipe tem a mesma capacitação ou os mesmos recursos, certo? Exato. Esse é um ponto importante e, um tanto crítico. Enquanto os protocolos são bem definidos, a realidade do atendimento pode variar bastante. Por isso, a educação permanente dos profissionais é tão enfatizada. É fundamental que estes estejam atualizados e treinados para agir de forma apropriada nesses cenários de alta complexidade. Sim. E esse aspecto da formação contínua é
um grande desafio, especialmente em áreas onde os recursos são mais limitados. A reavaliação constante e a prática regular são essenciais para manter a eficácia no atendimento. Com certeza, e isso também se reflete na necessidade de revisão dos protocolos, que não devem ser estáticos. Eles precisam ser constantemente atualizados com base em novas evidências científicas, garantindo um atendimento mais seguro, reduzindo assim os riscos de sequelas. E vale também destacar que, de acordo com o estudo, o TCE é frequentemente causado por acidentes automobilísticos em jovens, mas em idosos, as quedas são a principal causa. Isso requer que o enfermeiro saiba lidar com perfis variados de vítimas e, consequentemente, com diferentes necessidades de abordagem. Exato, essa diferenciação é crucial para a personalização do atendimento. Um jovem vítima de um acidente de carro pode precisar de intervenções diferentes de um idoso que sofreu uma queda. Essa especificidade é um dos grandes desafios à frente. Além disso, o estudo destaca o papel do enfermeiro não só no atendimento clínico, mas também como parte de uma equipe multiprofissional. Ele participa, por exemplo, da tomada de decisão no atendimento, da execução de prescrição por telemedicina e ainda da elaboração e atualização de protocolos. Isso mesmo, e é interessante como o enfermeiro assume um papel de liderança, coordenando a equipe e garantindo uma resposta ágil. É quase como ser o maestro da orquestra, onde cada membro tem sua função, mas tudo precisa estar em perfeita harmonia. Gostei dessa analogia. Agora, um ponto que me interesso é o fato de o estudo mencionar que a literatura brasileira sobre TCE ainda é escassa, o que implica numa necessidade de mais pesquisas nessa área. Sim, exatamente. A pouca produção científica, sobretudo no que diz respeito ao TCE, ressalta a urgência de aprimorar a formação e o treinamento dos profissionais, bem como a necessidade de estudar mais a fundo as intervenções e os desfechos dos atendimentos. E isso também pode influenciar políticas públicas, pois dados mais robustos podem ajudar a definir estratégias mais eficazes para reduzir a morbidade e mortalidade relacionadas ao TCE. Exato. Os dados epidemiológicos apontam que, mesmo com muitos atendimentos, ainda há um número alarmante de vítimas com sequelas graves. Por isso, é tão importante que o enfermeiro, junto com os demais profissionais, utilize protocolos precisos para potencializar as chances de sobrevivência e minimizar danos. E a formação do enfermeiro para atuar nessas situações deve incluir, não só a prática clínica, mas também uma visão holística, considerando aspectos psicológicos e sociais do paciente, certo? Sim, exatamente. O enfermeiro precisa proporcionar apoio psicológico, bem como estar atento às necessidades emergenciais, com toda a sua bagagem técnica e humanizada. A abordagem integral é o que faz a diferença no atendimento pré-hospitalar. Nunca é demais enfatizar a importância de uma equipe bem treinada e atualizada, pois a evolução do atendimento pode literalmente encurtar o tempo até a hospitalização, algo essencial no prognóstico dos pacientes com TCE. Sim, e o estudo nos mostra que o atendimento sistematizado pode reduzir os riscos de lesões secundárias, como o aumento da pressão intracraniana ou complicações respiratórias, o que é fundamental para a estabilidade do paciente até a chegada ao hospital. É interessante como essa sistematização, baseada em evidências e protocolos sólidos, transforma o atendimento de um tanto improvisado para um processo mais seguro e contínuo. Exatamente. A integração de protocolos como o ABCDE e o uso da escala de coma de Glasgow não só direciona o tratamento, mas também cria um padrão que pode ser replicado e ensinado, o que é vital para a educação permanente dentro das equipes de emergência. Porém, eu gostaria de desafiar um pouquinho essa visão, sabe? Você não acha que, às vezes, o excesso de protocolos pode, em situações imprevisíveis, tornar o atendimento um pouco engessado, comprometendo a capacidade de improviso do profissional? Entendo o seu ponto. E bem, é verdade que protocolos rígidos podem parecer limitantes, mas a ideia é justamente oferecer uma base sólida que garanta a segurança da vítima.
Porém, o enfermeiro experiente sabe quando adaptar as condutas conforme a necessidade do momento. Então, os protocolos são flexíveis o suficiente para permitir uma avaliação crítica e contextualizada. Faz sentido, e essa adaptabilidade é o que diferencia a prática clínica. É como ter uma receita base, mas adaptar os temperos conforme o gosto do paciente e as circunstâncias do atendimento, certo? Exatamente, a flexibilidade é essencial. No contato com a vítima de TCE, o enfermeiro precisa tomar decisões rápidas e, ao mesmo tempo, manter uma visão global do caso, desde a segurança da cena até as intervenções clínicas precisas. Isso tudo evidencia a importância da constante atualização e treinamento, pois a tecnologia e as práticas da medicina de urgência estão sempre evoluindo. É um desafio permanente para a equipe. Sem dúvida. A educação permanente surge como uma ferramenta indispensável para que os profissionais possam absorver novas técnicas, revisar procedimentos e, assim, reduzir as chances de erro. Esse ciclo de constante aperfeiçoamento é vital para a melhoria contínua do atendimento. Enfim, esse panorama reforça o papel central do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar, deixando claro que sua intervenção sistematizada pode fazer toda a diferença na sobrevivência e recuperação das vítimas de TCE. Exato. E, esperamos que mais estudos surjam para enriquecer a literatura e para que cada vez mais possamos aprimorar as práticas e salvar vidas com um atendimento ainda mais eficiente.